Roma, uma cidade às margens do Tibre, onde sua origem vive rodeada de lendas. Em seu auge, o Império Romano chegou a ser o lar de cerca de 90 milhões de pessoas. O território sob o controle de Roma na época de Trajano, em 117 d.C., cobria 6 milhões e meio de quilômetros quadrados, e se estendia da Espanha à Ásia Menor, e do norte da África ao norte da Inglaterra. No entanto, a verdade é que não é possível construir uma das maiores e mais poderosas civilizações da história sem fazer alguns inimigos ao longo do caminho. E não é de surpreender que a famosa cidade às margens do Tibre certamente tivesse um número incontável de inimigos perigosos e poderosos. Podemos ver que os romanos tiveram todo tipo de inimigos que podemos imaginar, e no final, vocês vão se surpreender. Podemos ver bárbaros celtas, senhores da guerra asiáticos, traidores e assassinos de todos os tipos, uma rainha guerreira, e até mesmo um professor de matemática grego. Breno, o saqueador de Roma. Descrita como uma tribo guerreira, os sênones trouxeram muitos perigos à República Romana, terminando com o primeiro saque de Roma em 390 a.C. Breno, chefe da tribo celta dos Sênones, invadiu a Itália com a intenção de saquear Roma, mas encontrou forte resistência. Eles lutaram algumas vezes nas margens dos rios Tibre e Alia. Apesar de ter encontrado grandes dificuldades, o seu exército conseguiu derrotar o exército da República, e, quando a vanguarda foi quebrada, procedeu ao saque de Roma durante algumas semanas, pilhando, violando e massacrando os seus cidadãos e senadores. O número de soldados de Breno varia muito, algumas fontes dizem que eram 12 mil homens, enquanto outras dizem que era de 30 a 70 mil. A verdade é que era muito difícil um exército de apenas 12 mil homens tomar Roma, mesmo naquela época, então, é provável que o número de homens fosse bem maior. O Senado implorou ao senhor da guerra gaulês que cessasse a matança, tentando comprá-lo com meia tonelada de ouro. No entanto, o chefe exigiu mais e, enquanto os romanos protestavam, Breno jogou sua espada na balança e pronunciou as famosas palavras Vai Victis, que se traduz para Ai dos vencidos. No entanto, Marco Fúrio Camilo conseguiu expulsar os gauleses e manter o tesouro romano intacto. Arquimedes. O gênio louco, como era conhecido em Roma, defendeu sua casa em Siracusa, na Magna Grécia. Suas invenções inspiraram admiração aos seus concidadãos e horror total aos romanos. As invenções como suas catapultas que permitiram à arma de cerco lançar objetos pesados como pedras, mármore e madeira sobre os navios de Roma enquanto tentavam romper as defesas no cerco de Siracusa, ou sua gigantesca garra de Arquimedes, que era essencialmente um tipo de guindaste, que agarrava as trirremes dos invasores romanos para cima da água, e depois os jogavam de volta. Mesmo essas invenções, não foram suficientes para conter o avanço de Roma. Queridos amigos, estava olhando aqui, e vi uma coisa que me deixou bem triste. Apenas 19% das pessoas que assistem nossos vídeos, são inscritos no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, e nos ajude a crescer cada vez mais. Sua inscrição, curtida, comentário, e compartilhamento, é muito importante para nós. Aníbal Barca. Dando continuidade ao legado de seu pai, na oposição ao governo romano, Aníbal Barca, filho de Amílcar Barca, reuniu seu exército composto pelos melhores mercenários de Cartago, e todos os mercenários que podia pagar, trazendo consigo os temidos gigantes elefantes africanos. Ele começou sua longa marcha desde a Espanha até as terras gaulesas, chegando finalmente aos Pirineus e aos Alpes, com a intenção de destruir Roma completamente. Ele iniciou uma longa e árdua tarefa de diminuir o poder da República Romana, devastando tudo que via pelo seu caminho. Ele derrotou vários exércitos de Roma, nunca sendo derrotado em solo italiano. Sua maior vitória foi na Batalha de Canas, onde os romanos perderam mais de 60 mil soldados em um único dia. Roma viu que não seria possível derrotar Aníbal em uma batalha convencional, por isso, eles mantiveram uma guerra de exaustão, tentando tirar o máximo de suprimentos do caminho de Aníbal. Mesmo com tantas vitórias, ele não teria condições de tomar a própria Roma, e os romanos, comandados por Cipião Africano, cruzaram o Mediterrâneo, e chegaram às portas da própria Cartago, obrigando o general cartaginês a abandonar a Itália, e lutar na sua própria terra natal. Mesmo se passando séculos, sempre que o perigo estava chegando a Roma, os romanos diziam: Aníbal está às portas.
A fúria de um gladiador. Temos poucos detalhes sobre a infância do líder rebelde Espartaco. O que sabemos, porém, é que em 73 a.C., o escravo Trácio e os seus colegas de uma escola de gladiadores de Capua dominaram os guardas usando facas de cozinha e escaparam. Depois de reunir armas, o pequeno bando iniciou uma campanha de guerrilha contra a República Romana, libertando e recrutando escravos à medida que avançavam, em uma bola de neve, cada vez mais, aumentando seu poder em meio a uma república, com milhões de escravos infelizes. Em 2 anos, o movimento havia aumentado para quase 120 mil pessoas, e logo estava enfrentando e derrotando exércitos romanos inteiros. Em 71 a.C., os rebeldes foram finalmente esmagados por 8 legiões, sob o comando de Marco Licínio Crasso. Acredita-se que Espartacus tenha morrido na batalha. Cerca de 6.000 escravos rebeldes foram recapturados e crucificados ao longo da Via Ápia, entre Roma e Capua, local da revolta inicial, servindo de exemplo para qualquer um que pensasse em se rebelar contra Roma novamente. Armínio, o traidor de Roma. Nascido na servidão como refém de Roma, Armínio foi treinado em tudo o que os romanos praticavam. Ele abraçou tudo, desde o modo de vida até as doutrinas militares. Mesmo sendo leal e seguindo as leis romanas, Armínio traria a destruição para muitos de seus antigos aliados no futuro. Depois de obter o comando de uma força auxiliar germânica, ele retornou à Magna Germânia, com a intenção de conseguir a lealdade das tribos para Roma. No entanto, ele reuniu as tribos germânicas sob sua bandeira com outro propósito. Bem-sucedido em sua missão, e com a confiança do governador Varo, ele incentivou as legiões romanas a marcharem pela floresta de Teutoburgo, onde as legiões invasoras e compactadas foram cercadas em ambos os lados da floresta, sendo efetivamente esmagadas e sem a capacidade de revidar, em um verdadeiro massacre. Isso marcou o governo brutal, mas de curta duração, de Armínio, e deu ao Império Romano uma grande derrota, garantindo que o rio Reno impedisse novas incursões na Magna Germânia pelos romanos. Ele foi derrotado inúmeras vezes pelo general romano Germânico, e após um desentendimento entre as tribos, descontentes com o seu líder, Armínio terminou sendo assassinado por seu próprio povo. Boudica, a rainha guerreira. A rainha da tribo dos Essenos da Britânia, Boudica certamente tinha motivos para odiar o Império Romano. No ano 61 d.C., o governador Caio Suetônio Paulino invadiu o território deixado a ela por seu falecido marido Prasutagus. Quando ela reclamou disso, os soldados romanos amarraram-na a um poste e chicotearam-na na frente de seus companheiros essenos. Eles então estupraram suas filhas. Meses mais tarde, enquanto as legiões de Paulino partiam para o país de Gales para massacrar alguns druidas, a rainha reuniu uma coligação de 100.000 guerreiros, e desceu rumo às cidades romanas, para exercer a sua vingança sangrenta. A crescente horda marchou em seguida sobre Londínio, atual Londres. Durante 3 dias, mais de 70.000 romanos foram passados à espada ou queimados vivos dentro de suas casas e templos. Ao saber da revolta, Paulino veio de encontro ao inimigo. Os celtas de Boudica, agora com 250.000 homens, interceptaram a legião de 10.000 homens. A Batalha de Watling Street viu as tropas de Paulino conseguirem uma vitória imaginável, mesmo com uma desvantagem numérica tão grande, terminando com a derrota de Boudica e seu suicídio, para não ser capturada. Átila, o Huno. Átila foi o maior símbolo de bárbaro para os romanos. Ele foi o governante de um vasto império, que se estendia da Ásia Central à Europa Oriental durante meados do V século. Depois de se envolver com os persas e os romanos do Oriente, o líder huno voltou sua atenção para o decadente Império Romano. Ele reivindicou para si territórios na Gália, e até exigiu que o imperador Valentiniano III entregasse sua irmã, Honória, para ser sua esposa. Eu já contei essa história em meu vídeo sobre Átila. Em 451 d.C., um exército conjunto romano-visigodo deteve os hunos na Gália, na lendária Batalha dos Campos Cataláunicos. Átila retirou-se, mas no ano seguinte planejou um ataque à própria Roma. A fome generalizada na Itália o obrigou a se conter. Ele temia que seus homens passassem fome durante a marcha. Enquanto contemplava seu próximo passo, Átila casou-se com uma princesa gótica.
Felizmente para os romanos, ele morreu na noite de núpcias em 453 d.C. Esse foi o fim de um dos maiores inimigos de Roma, um dos poucos homens, que realmente fizeram os romanos sentirem o real terror. De qualquer forma, seu vasto império mergulhou no caos e se desintegrou logo após sua morte. Alarico, o traidor de Roma. Agora, chegamos a outro personagem que também era um soldado de Roma, mas depois, traiu o exército que ele servia. O rei dos visigodos, Alarico I, entrou para a história por seu saque de Roma em 410 d.C. No entanto, Alarico era um soldado de Roma, e sua intenção inicial era proteger a cidade, não a destruir. Enquanto o Império Ocidental implodia no início do século V, os romanos recorreram ao poderoso senhor da guerra gótico em busca de ajuda militar. Em troca, Alarico exigiu que ele fosse nomeado comandante supremo de todas as legiões imperiais, e insistiu em uma pátria para o seu povo. Quando o imperador recusou, Alarico marchou com seu exército para a Itália, e em 24 de agosto de 410, seus visigodos invadiram os próprios portões de Roma. Foi a primeira vez em 8 séculos que tropas estrangeiras pisaram na cidade eterna. Embora os invasores tenham saqueado vários edifícios públicos, os cidadãos desarmados saíram praticamente ilesos durante o saque. Além disso, esses chamados selvagens saqueadores eram, na verdade, em sua maioria, cristãos e não perturbavam as igrejas de Roma. 3 dias depois, Alarico retirou seu exército. Ele morreu de febre pouco depois. Vercingetorix. Assim como parecia que Júlio César havia finalmente subjugado as tribos gaulesas na Gália, um chefe particularmente teimoso, chamado Vercingetorix, montou uma revolta final, em 52 a.C. Depois de unir as tribos locais contra o emergente general romano, o senhor da guerra obteve uma vitória surpreendente contra César em Gergóvia. Vercingetorix deu muito trabalho aos romanos, no entanto, lutar contra tropas profissionais não era nada fácil. Enquanto Vercingetorix reagrupava o seu exército exausto em Alésia, César chegou com novas tropas e cercou a fortaleza. O futuro ditador de Roma esmagou os gauleses e o notório chefe da guerra entregou-se. Vercingetorix ficou preso por 5 anos. Finalmente, em 46 a.C., César trouxe seu famoso cativo para Roma e o estrangulou diante de uma multidão extasiada. Antíoco III. Antíoco também foi outro inimigo que deu muito trabalho aos romanos. Ele era o rei do Império Seleucida, o mais poderoso império sucessor de Alexandre, e como o governante mais poderoso queria expandir cada vez mais sua influência, dessa vez ameaçando a Grécia. Antíoco só não esperava que a emergente nação romana também tinha interesse na Grécia. A guerra romano-seleucida durou 4 anos, e depois de duros combates, os romanos, liderados pelos irmãos Cipiões, venceram Antíoco e seu aliado Aníbal Barca. Jugurta da Numídia. Jugurta serviu no exército romano em sua juventude e sabia tudo sobre seus pontos fracos e fortes. O antigo reino da Numídia era um reino localizado no norte da África, não muito longe da cidade de Cartago, grande inimiga dos romanos por quase 2 séculos. Jugurta subiu ao poder e tornou-se rei matando seus 2 meio-irmãos, sendo o assassinato de um deles, chamado Aderbal, profundamente ressentido em Roma. Jugurta massacrou a cidade de Cirta, capital de Aderbal, o que o colocou em conflito direto com Roma. A sangrenta guerra duraria 6 anos, terminando com a vitória romana. Pirro do Épiro. O primo distante de Alexandre, o Grande, também deu muito trabalho à República Romana. A sua invasão, juntamente com suas falanges e seus elefantes de guerra, trouxe um novo estilo de guerra para os romanos, que no início ficaram realmente assustados com tudo aquilo. No entanto, ao longo daquele conflito, eles foram se adaptando, e mesmo tendo algumas grandes derrotas, expulsaram Pirro da Itália, fazendo o general grego dizer a sua famosa frase: "Mais uma vitória como esta, e voltarei a Épiro sem nenhum soldado." Viriato, o líder dos lusitanos. Este guerreiro celta-ibérico pertencia à tribo lusitana da Espanha na época romana. A sua tribo controlava áreas que correspondiam ao atual Portugal. Viriato pertencia a uma origem muito humilde. Quando era jovem, ele era pastor e vivia uma vida simples.
Não se sabe quando ele adquiriu as qualidades que mais tarde o tornaram um guerreiro notável. A sua vida quase nômada nas colinas e nos terrenos selvagens deve tê-lo tornado fisicamente forte. A tribo lusitana entrou em conflito com os romanos a partir do século III a.C., quando Roma começou a capturar estas áreas como uma extensão da sua subjugação de Cartago, que controlava algumas partes do sul da Espanha naquela época. Devido ao desgoverno de Roma nos anos subsequentes, os lusitanos revoltaram-se. Na sua juventude, Viriato fez parte de um grande grupo de pessoas que se renderam a Roma em troca de paz, em 150 a.C. Eles foram traídos e todo o grupo de lusitanos, incluindo mulheres e crianças, foi massacrado. Viriato escapou de alguma forma e, para vingar essa crueldade, mais tarde reuniu muitas tribos contra Roma. Ele comandou com sucesso suas tropas para muitas vitórias contra Roma entre 147 e 139 a.C. No entanto, ele foi assassinado por 3 de seus amigos, que foram subornados por Roma. Viriato é agora amplamente celebrado em Portugal como um dos seus símbolos duradouros de orgulho e valor. Mitrídates VI do Ponto. Mitrídates foi talvez o inimigo mais longevo de Roma. Gerações viram sua luta contra Roma, e apesar de que não chegou nem perto da própria Roma, seu gigante exército muitas vezes atrapalhou as ambições romanas na Ásia, fazendo com que repetidos generais fossem enviados para derrotá-lo. Ele lutou contra Sula, Pompeu e outros grandes generais de Roma. Mitrídates foi um dos oponentes mais ferozes de Roma. Ele era implacável, ambicioso e determinado. Seu objetivo era governar toda a Ásia Menor. Durante 26 anos ele lutou contra Roma, e quando viu que não poderia vencer, ele tentou se suicidar com veneno. No entanto, segundo a lenda, ele era imune a qualquer veneno, e logo depois, pediu para que um de seus guardas o matasse, dando fim à vida de um dos maiores inimigos de Roma. Shapur I. Nascido em 210 d.C., Shapur foi um dos grandes inimigos de Roma. O chamado Rei dos Reis destruiu exércitos romanos, ao elevar a Pérsia ao status de superpotência ao lado de Roma. Ele até mesmo capturou o imperador Valeriano, a quem conduziu acorrentado. Um famoso relevo de pedra retrata Valeriano ajoelhado acorrentado diante dele. Quando o imperador romano morreu no cativeiro, Shapur mandou esfolá-lo e preservá-lo. Shapur era famoso por suas grandiosas construções e esquemas de irrigação, muitos deles usando mão de obra romana capturada. Ele nunca foi capaz de ocupar a Síria romana permanentemente, mas o seu reinado transformou a Pérsia numa superpotência do Oriente Próximo, temida até mesmo por Roma. Agora, falaremos do maior inimigo dos romanos. O maior inimigo de Roma, sem dúvidas, foram os próprios romanos, com sua ambição e ganância. Quantas vezes vimos Roma entrar em apuros por causa de generais que pensavam mais neles do que no seu país? Inúmeras vezes vimos isso. As guerras civis estão aí para provar. A crise do terceiro século foi algo que nos mostrou o quão longe os romanos poderiam ir para conseguir poder. Poucos generais de Roma amavam a cidade mais do que a si próprios. Cipião Africano foi uma das poucas exceções que não deixaram o poder subir a cabeça. Quinto Sertório foi um dos maiores talentos romanos que não foram aproveitados. Em uma guerra civil sem sentido, os talentos de Sertório foram desperdiçados, sua vida perdida, em uma luta inglória que ele não queria, não poderia vencer e não poderia escapar. Se os romanos fossem mais unidos, e colocassem a sua cidade acima deles próprios, com certeza o Império Romano poderia estar aí até hoje, pois não vejo eles sendo derrotados se fossem bem administrados, mas, como podemos dizer, o se não existe. Roma teve vários outros grandes inimigos, e como a civilização romana foi milenar, poderíamos ficar horas falando sobre estes inimigos. Se vocês tiverem gostado, poderei fazer uma parte 2, com outros grandes inimigos dos romanos. Garanto que a lista é muito grande, inclusive no Império Romano do Oriente. Na sua opinião, qual foi o maior inimigo de Roma? Deixem nos comentários, e também digam quais inimigos vocês querem que apareçam em um futuro vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.